Boa tarde todo mundo. Mais uma vez estamos aqui nos nossos seminários do PPGE da UF, hoje no dia 15 de junho de 2023. Temos aqui a satisfação de contar com dois professores do Rio Grande do Sul. Eu acho que a última vez que o pessoal do Rio Grande do Sul veio aqui foi o Pedro Dutra, isso já faz uns 2 anos, então estamos aqui felizes de receber a presença do professor Robert Iturrié Ávila e do professor Maurício Vaz, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles vão apresentar um tema hoje bastante quente, né? A gente estava inclusive discutindo aqui antes, um pouco antes de entrar aqui no ar, sobre as mudanças, eventualmente, que está tendo o arcabouço fiscal. Né? Evidentemente o tema, né, como vocês já receberam anteriormente por e-mail e também nas nossas redes sociais, é arcabouço fiscal, desafios e perspectivas. Né? Então, a gente tem a satisfação de apresentar, né, e receber, e a alegria, né, e agradecemos aqui a possibilidade de receber os dois professores aqui, que se dispuseram a apresentar nos nossos seminários. E eu vou passar aqui diretamente para os dois professores, né, lá do Rio Grande do Sul, e do professor Adriano Sampaio, que do nosso PPGE, que é da área, né, e vai, portanto, fazer a mediação, fazer, de repente, algumas sugestões, questionamentos, etc., e também coordenar algumas questões dos alunos. Os alunos já estão animados aqui, alguns já colocaram aqui excelente tema de seminário, realmente uma coisa que interessa muito a gente nesse momento. Então, vou aqui já transmitir, todo mundo já deve estar aparecendo em tela, né? Então, agradeço aqui publicamente mais uma vez aos dois professores, e dessa forma passo diretamente a palavra ao professor Adriano Sampaio, para eventualmente introduzir alguma coisa dos dois professores e logo depois iniciarmos o nosso seminário do dia de hoje. Obrigado aí a todo mundo e bom seminário para todos nós. Obrigado, Emanuel. Então, eu queria só agradecer a todos e todas que estão presentes aqui para assistir, e, claro, agradecer o professor Robert, o professor Maurício da URGS por aceitarem apresentar aqui esse tema que, como o Emanuel falou, um tema bastante relevante, bastante atual, tá? Mas é isso, eu vou passar a palavra aos professores e depois da apresentação a gente, ou durante também, né, vocês podem ir colocando as perguntas no chat, que depois a gente faz a pergunta aí para eles. Tá legal? Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a quem nos assiste. É uma satisfação estar aqui com vocês, debatendo, o pessoal da UF, esse centro tão relevante no cenário nacional. Agradeço o convite de estar aqui presente. Eu vou apresentar juntamente com o Maurício, mas o professor Maurício vai começar, então, a exposição. Eu só passei aqui para fazer o cumprimento inicial, então, depois eu retomo para trazer alguns pontos. Boa tarde a todos e todas. Então, uma grande satisfação aqui de nós termos recebido esse convite, né, da pós-graduação de vocês, né, que foi feito aqui através do professor Adriano, né, que também é meu amigo pessoal, e é um prazer aqui estar com amigos, né, e colegas para apresentar esse debate, né, e estar aqui com vocês, né, com o Emanuel aqui também junto. E então, esse é um tema, né, que a gente já vem debatendo há um tempinho, né, Rob, sobre essa discussão que a nossa ideia de escrever sobre esse texto, só para introduzir um pouquinho, né, o professor Robert, vou chamar de Robert, tá? Fez uma postagem, né, e eu gostei do resumo que ele fez em 10 pontos, mais ou menos, em relação ao arcabouço, né? Aí convidei para fazer esse texto e a gente fez, então, um texto que ele saiu em diferentes versões. Saiu primeiro para o Sul 21 e para o GGN, né? Depois a gente transformou no Boletim do FIND. Vai sair também um artigo mais em formato acadêmico, né? Que desenvolve mais teoricamente e a gente aprofunda em alguns pontos. Talvez a gente pode falar até aqui na apresentação também. E depois também outro boletim com umas perspectivas um pouco diferentes, né? A gente tem comentado sobre isso. Pode ir adiante, ó.
Bom, aí a gente faz uma divisão, uma breve reflexão teórica sobre esse regime. A gente não faz uma perspectiva do mainstream mais assim, neoclássico, né? Basicamente seria, se fosse a gente pegar uma, né, até participei de uma discussão também, o professor Robert não podia naquele dia, acho que estava na Colômbia, algo assim, e com lá na URGS, né, com um professor que segue mais essa linha mainstream, né, mais novo clássica, só para pontuar, né, os argumentos dele, assim, que a gente vislumbra também por aí, né, só para contextualizar aqui nas diferentes perspectivas, basicamente seria contrária a qualquer mudança em relação ao teto dos gastos, né, com o teto dos gastos na perspectiva, né, nessa perspectiva levantada, ele estava sendo muito bem sucedido para a economia, porque estava conseguindo reduzir os déficits primários. Então, ele estava sendo um sucesso e qualquer alternativa em relação ao teto dos gastos seria um retrocesso em termos de política econômica, né? Seria, digamos, uma perspectiva teórica naquela lá, né? Que basicamente aumento dos gastos teriam efeitos, né, predominantemente de forma negativas para a economia. Bom, aí partindo de uma perspectiva, né, mais heterodoxa, falar rapidamente, provavelmente vai ter algumas de vocês aí que tenham mais profundidade aqui para falar sobre o tema, mas trazendo a questão da MMT e depois a perspectiva pós-keynesiana, né? Então, na perspectiva da MMT, sem aprofundar muito sobre esse aspecto, né? O Estado ele não teria limites fiscais assim para a realização de seus gastos, porque uma vez que o Estado realiza o gasto, ele está colocando moeda na economia e são os agentes privados que necessitam dessa moeda para pagamento dos impostos e compra de dívidas. Então, em termos lógicos, não haveria um limite para a expansão dos gastos, né? Porque o próprio gasto, o Estado cria essa moeda. Então, ele não teria como não ter condições de realizar o gasto, porque ele está criando de forma primária os gastos e só depois, né, os agentes privados eles teriam condições e por isso que eles teriam demanda por moeda. Não quer dizer que não teria nenhum tipo de limite de gastos, né? Os limites seriam especialmente pelo lado da demanda, caso, né, o mercado já esteja sobreaquecido, falte mão de obra, tenha problemas de importação. Essas questões são incorporadas pela MMT, né? Limite tecnológico, etc. Mas não fiscais. Tá? Então, os limites para os gastos eles não seriam fiscais e os limites fiscais, na verdade, eles seriam autoimpostos, né, por diferentes modelos implementados, né, como, por exemplo, os Estados Unidos, que agora teve lá o limite da dívida, aí extrapolou mais uma vez o limite da dívida, né, então tem que ficar pedindo liberação para o Congresso, aí o Congresso libera, aí depois estoura e assim por diante, né. A Europa tinha também limite de dívida até pouco tempo atrás, aí também tinha a regra de ouro, outros limites, né? E agora está predominantemente nos países europeus alguma questão que se assemelhe a um limite de gastos, né? Não um teto de gastos como a gente tem baratinha, né, no Brasil, né? A questão institucional, isso não tem outro lugar no mundo, né? E nem tanto tempo, mas tem algum tipo de gastos que se assemelha ao que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas a gente tem umas diferenças aqui. Enfim, são esses limites autoimpostos, né? A crítica pós-keynesiana, ela tem algumas formas em relação a essa perspectiva MMT, né? Acho que já tinha mais diferenças, acho que algumas questões que a MMT também foi incorporando, especialmente os autores aqui do Brasil, sobre algumas questões, inclusive da hierarquia de moedas, né? Mas, enfim, basicamente a crítica é que os autores da MMT dão menos ênfase à questão das convenções, especialmente aqui no caso da Convenção sobre a Moeda, que a moeda ela tem a sua demanda, né? E a moeda ela não é só uma moeda estatal, também tem aquela parte da moeda que é privada, né? Que no caso é emitida pelos bancos, né? E a demanda por moeda vai muito além do necessário para realização do pagamento de impostos, né? Até mesmo para realização de bens e serviços, né? Como um todo,
mas ela tem a sua importância como reserva de valor, né? Então, a questão das expectativas e do grau de confiança em relação à moeda, confiança na convenção dessa moeda, é um aspecto bem relevante e muitas vezes não tem o peso que a perspectiva pós-keynesiana entende que a MMT não dá para a moeda, né? Aí, esse caso é especialmente agravado, né, no caso das moedas de países emissores, né, de moeda periférica, né, que estão na base da pirâmide. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas acho que vocês já escutaram bastante sobre isso, né? Mas então, basicamente, que a moeda dos países emergentes, ela tem uma demanda internacional basicamente por fins especulativos. Então, se tivesse uma mudança, por exemplo, significativa em termos de endividamento, ou que a emissão da moeda para pagamentos não, entre aspas, financiados por impostos, que não é exatamente financiado por imposto, mas assim, enfim, que entra na conta única do Tesouro, né? Que é na prática como o Estado pode gastar hoje no Brasil em termos constitucionais. Mas, enfim, caso haja uma percepção, né, de descontrole fiscal, entre aspas, estou dizendo a percepção que pode se ter, né, não que eu acho que tenha isso. Pode haver uma fuga de capitais dos países emergentes, né, no caso o Brasil. Então, é uma questão mais complexa, né, essa questão muito baseada na questão das confianças, né? Essa é uma parte que a crítica em relação a pós-keynesiano pode fazer à MMT. Bom, uma vez assim que se observa essa crítica, né, aí a gente pode analisar se de fato o Brasil ele está numa situação de um risco maior fiscal, assim, de uma questão explosiva da nossa dinâmica da dívida, né? Se haveria um espaço, mesmo assim, não recorrendo ao argumento da MMT, mas se haveria um risco de fato, mesmo que não haja um risco de não pagamento da dívida, né? Porque, de fato, um país que emite a dívida na sua própria moeda, ele não vai recorrer a um risco de default, né? Ele não vai deixar de ter como pagar a sua dívida, mas pode ter uma interpretações perigosas, né? Que leve a fuga de capitais, desvalorização acentuada da moeda e, consequentemente, prejuízos para a economia, né? Bom, aí a gente então fazer uma análise então para analisar quais são os riscos do país, né? E quais os possíveis impactos de um aumento continuado da dívida ou financiamento monetário dos gastos, né? Então, assim, se tivesse uma dinâmica aparentemente preocupante em relação a uma trajetória explosiva do endividamento, talvez... não tinha o dívida bruta antes? Pulou para esse já? Foi para esse direto, né? Deixa eu ver se... Para mim não tinha, Maurício. Eu acho que está com diferente. Tá diferente a apresentação, acho. Deixa... Eu consigo carregar aqui? Será? Ele é meio lento, Maurício. Não sei se vale a pena. Tá. Deixa eu tentando assim enquanto isso, porque vai ficando essa tela aí, né? Acho que eu não sei se a versão é um pouco diferente aí que eu tenho. Mas eu vou tentar carregar aqui, depois a gente volta. Se eu compartilhar a tela é mais fácil, talvez, né? Ou não vai ficar ruim? Mas, enfim, eu vou comentando. Tá? Vou falar primeiro em relação à dívida líquida, né? Então, o que a gente observa a dívida líquida? Durante os governos do PT, né, inclusive no primeiro governo da Dilma, a gente tem uma queda bastante drástica, né, na questão da dívida líquida em relação ao PIB, que ela começa basicamente em termos de 60%, né? E essa dívida ela sai também de 30% para 60% durante os governos FHC, basicamente pela combinação da taxa de juros bastante alta, né, com a depreciação, né, desvalorização da moeda, e a gente tinha basicamente 1/3 da nossa dívida atrelada ao dólar, então fazendo com que a nossa dívida não... Eu não estou conseguindo carregar aqui o coisa, vou deixar assim. Segue aí e eu tento ajustar. Beleza. Eu vou te mandar por aqui para o WhatsApp, talvez seja mais fácil, Rob. Me manda um gráfico direto. O gráfico? Não sei se eu consigo fazer isso. Tá. Mas, enfim.
Então, a gente observa essa queda bastante significativa, né, da dívida líquida, e ela foi muito por conta do aumento do crescimento econômico, né, que o aumento do crescimento no Brasil, ele aumenta tanto a arrecadação, né, como o próprio denominador, o PIB, né, então fazendo com que houvesse a queda pela metade. E quando aumenta, até o Robert depois pode comentar mais, né, quando aumenta essa dívida, não é que houve uma explosão de gastos, né, foi uma combinação de redução né, da arrecadação, né, tanto para a questão de incentivos fiscais, mas especialmente pela queda do crescimento econômico, né, com que faz com que essa dinâmica cresça bastante, mas recentemente, de novo, né, ela dá uma estabilizada no comportamento da dívida, né? Então, ela não está com uma trajetória explosiva. Teve uma aumentada mais rápida ali por conta da pandemia e depois ela volta a cair. Se a gente analisa a questão da dívida bruta, né, que ela está num patamar superior, hoje ela está em 73% em 2022, e na época ali da pandemia ela estava em 90 e poucos por cento, né? Então parecia assim, tinha aquela grande preocupação, a dívida já vai ultrapassar 100%, ela vai perder o controle, mas observou que não aconteceu, né? Aí teve uma combinação de dois fatores aqui, né? A economia, em parte, deu uma recuperada, né? Que melhorou, mas também a própria questão da inflação faz com que, né, em termos nominais, né, aumente a receita e o PIB, né? E reduza a taxa de juros para baixo, né? A taxa de juros descontada pela inflação, né? Que então melhorou o padrão da dívida, especialmente com esse aumento da receita. Então, assim, se a gente analisar o padrão de endividamento brasileiro, fazendo com os devidos descontos, né, que quando a comparação internacional, os títulos que estão na carteira do Banco Central, eles são utilizados para política monetária, né, e o FMI, ele coloca, normalmente ele fica separado, mas o FMI coloca como se fosse uma dívida, na verdade não é, né? Então a gente tem basicamente 20%, quando se faz análise da dívida do FMI, acima do fato que é a nossa dívida. Então, quando a gente retira esse valor que está nas carteiras do Banco Central, a nossa dívida, se pega lá um total de 179, 197 países, a gente está em 66 na hora de endividamento em relação ao PIB, inclusive da dívida bruta. Então, a gente está bem numa média, né? A gente está num padrão semelhante à China, à Alemanha. Então, a gente é maior que boa parte dos países emergentes, mas até porque a gente tem mais condições, de fato, de endividamento, né? E os países mais desenvolvimentos não têm essa condição de endividamento, né? Então, a gente tem essa possibilidade. Então, em geral, e o que a gente observa também, vê mais para frente se tem esse gráfico aí. Não tem bastante Cara, coisa. é que a versão que você me mandou não estava compatível. Eu estou tentando compatibilizar ainda. Tá. Eu tô tentando aqui. Mas outra coisa que a gente observa, assim, que melhorou bastante, por exemplo, a conta única do Tesouro, né, que é a partir é o local onde pode sair o dinheiro do país, ele também tem crescido substancialmente, né? E tanto por conta, né, como que se cria essa conta única do Tesouro, né? É por parte das questões fiscais primárias, né, que se tem superávit, aumenta a conta única do Tesouro, com base no financiamento e também com base no ajuste de ativos. Como aconteceu aquela depreciação significativa do real, o saldo positivo, né, no Banco Central, ele é transferido para a conta única. Então, também aumentou bastante o nosso nível de volume da conta única do Tesouro, então que também dá uma solidez fiscal, né? Nossas reservas aumentaram substancialmente, né? Vocês também já conhecem bastante. Então, assim, o panorama que normalmente se fala, né, na mídia em geral, né, é que a situação fiscal do país está muito preocupante, o que de fato a gente teria um déficit primário bastante elevado esse ano, assim, mas é mais uma questão conjuntural, né, que
com a recuperação do crescimento econômico, né, e alguns ajustes, ele seria adequado, né? Seria uma transição adequada, a gente não tem um problema de endividamento, de uma dinâmica bem preocupante. Embora haja esse entendimento, né, tanto por parte do Banco Central, quanto por parte, em geral, do mercado financeiro, e mesmo, então, que não haja concretamente em números uma questão fiscal, a percepção é que ela existe. Então, isso gera uma pressão por parte para a Fazenda, né? Mas é importante que não, né, acho que trazer esclarecimento que os dados não demonstram que a gente tem, de fato, um descontrole fiscal, né? Bom, mas partindo para a recomendação, então, de que o Keynes entende como seria um orçamento, uma condução fiscal adequada, né? Então, nós teríamos dois tipos de orçamentos, né? O orçamento corrente, né? O que ele chama de orçamento ordinário, que ele deveria ser predominantemente superavitário ou neutro, né? Então, os gastos correntes, aqueles gastos, né, com pagamentos de funcionários, aquelas compras de equipamentos, né, de manutenção, energia elétrica, etc., do Estado, esses têm que ser superavitários e neutros, né? Então, o tamanho do Estado ele tem que ser correspondente à arrecadação, né? Já haveria espaço a partir de um orçamento de capital, que esse orçamento de capital ele poderia ser deficitário, né? Por que o orçamento de capital ele pode ser deficitário? Porque uma vez que aconteça, né, o orçamento de capital, né, seria basicamente aquele orçamento para realização de investimentos. Uma vez que aconteça um investimento público, né, ele está ampliando a capacidade, né, da economia, da produção da economia, aumentando a renda e, consequentemente, aumentando o potencial de receita, né? Esse também ele deveria ter um caráter especialmente anticíclico. Então, no momento que a economia desacelera, deveria aumentar o investimento público. E quando os agentes privados já estão tendo os gastos, ele pode desacelerar. Mas, além disso, seria importante também que esse investimento público, né, o Keynes ele não fala, ele vai além dessa questão anticíclica, né, que o investimento público ele deve ser também utilizado como uma ferramenta constante, isso aqui especialmente nos textos posteriores à teoria geral, né, como uma ferramenta constante para o desenvolvimento econômico e busca do pleno emprego, né? Então, o investimento ele tem que ser, ele é importante para a perspectiva anticíclica, mas também tem que ter essa perspectiva permanente em busca do pleno emprego. Pode passar. Acho que agora é já com você. Não sei se o Emanuel está ouvindo aqui, mas eu coloquei o outro arquivo, né? Não sei se tem como botar aí, se o Maurício consegue, queria mostrar aqui. Tá, beleza. Jóia. Maurício, se só quiser falar mais. Rapidamente aqui a dívida bruta ali, né, que eu queria mostrar, né, que ela deu parecia que ela tinha uma trajetória explosiva, né, mas era muito por conta da pandemia e agora a própria leve recuperação econômica aqui, né, já fez o respectivo ajuste, né. E outras, rapidamente ali a reserva nacionais, né, que ela deu uma quedinha, mas ela mantém no patamar elevado, né, que é bem importante, né, isso que de fato não evita que o país quebre, né. E aqui a conta única do Tesouro, essa aqui já foi, né, e aqui a saldo de conta única com o Tesouro, né, que é com base nesses recursos, né, que teriam disponíveis para o Estado gastar, né, a gente tem um crescimento bastante significativo. Valeu, Rob. Certo, muito bem. Peço desculpas aí pela falha, mas quando você me mandou o arquivo, esses slides vieram em branco. Não, acho que eu te mandei a versão que eu achei que tinha mandado diferente. Valeu. Tudo bem, mas vamos lá. Então, assim, o que eu queria falar também com relação às regras anteriores, né? Nós tínhamos, então, a regra do superávit primário, né, que figurou a partir de 1999. Qual é a questão da regra do superávit primário, né? Que quando a atividade econômica estava em elevação, né, isso faz com que as receitas fiscais cresçam muito, né? Então, o pessoal mesmo está falando agora, mas na época do Lula, né, as despesas cresceram bem mais e mesmo assim teve superávit, né? Só que naquela época a atividade econômica estava crescendo de forma excepcional, né? A economia crescia 5%, 6%, né, chegou a 7% de crescimento, o que não é tão replicável se a gente olhar numa história longa de 40 anos, 45 anos da economia brasileira, né?
Então, a regra do superávit ela é muito procíclica. Então, quando a atividade está crescendo, né, eu tinha um estímulo até para que houvesse a variação da despesa, né? Depois, então, quer dizer, e pior ainda quando tinha recessão, né? Como foi em 2015 e 2016, que aí o governo era obrigado a cortar gastos públicos para cumprir a meta, ou mesmo mudando a meta, acabava cortando gastos públicos, principalmente em investimento, depois a gente vai mostrar esses dados, com alto multiplicador na atividade econômica, né? Isso fez com que, né, houvesse, então, uma ampliação da recessão, né? Posteriormente, então, a regra do teto de gastos, ela tinha um caráter acíclico, né? Ou seja, eu teria manutenção da despesa independentemente do ciclo econômico, né? Então, se a economia estivesse crescendo, a despesa ia ser a mesma. Se a economia estivesse em recessão, a despesa ia ser a mesma, o que basicamente elimina a possibilidade de fazer uma política econômica tanto no sentido de combate à inflação, quanto no sentido de geração de emprego e de crescimento econômico, tá? Além enfim, né, nos pegar no contrapé em situações graves, como foi o caso da pandemia, mas na verdade ela era infactível, né, porque eu tinha ainda assim o crescimento de despesa previdenciária, a despeito de reformas, então exigiu-se, na verdade, uma série de PECs para remendar, né, digamos, essa falha da PEC, do teto dos gastos, né, a PEC da calamidade pública, a PEC kamikaze, a PEC de guerra, a PEC da transição, dentre outras, tá? Então, o que foi feito, na verdade, né, foi uma junção dessas duas regras, que ficou uma regra de gasto, né, de forma operacional, e uma regra de meta de superávit a longo prazo, muito embora essa parte eu já acho um pouco ruim, né? Eu acho que não precisaria ter uma meta de longo prazo de superávit primário, dado que a regra da meta, né, de gasto, ela já, enfim, já prevê, na verdade, um superávit na medida em que eu tenho um limitador de 70% da variação da receita que pode aumentar a despesa, né? Mas além disso existem outras regras, né, que são constitucionais ou infraconstitucionais, como a regra de ouro, a lei de responsabilidade fiscal, né, que imaginava-se que poderiam ser revogadas, mas não foram, né, a não ser uma pequena um artigo, né, da lei de responsabilidade fiscal que acabou sendo revogado, isso se aprovar no Congresso Nacional, tá? Então, assim, o que na prática, a gente já sabe mais ou menos, né, mas o que é o regime então, né? A despesa não vai variar, de forma negativa, vai variar sempre positivamente, né, a despesa real vai ter sempre um crescimento, no mínimo, tá certo? Então essa é uma vantagem com relação à regra do teto, evidentemente, né? Então, eu vou sempre crescer 0,6% e o limitador de 2,5% da variação da despesa real, ano a ano. Porém, é preciso fazer uma ressalva importante, né, que há uma separação entre as despesas correntes e o investimento, quando eu tenho, principalmente quando eu estou acima desse crescimento de 2,5%, tá certo? Então, se a receita crescer bastante, né, que acontece quando a atividade econômica está boa, ou mesmo quando tiver um aumento da carga tributária, enfim, boa arrecadação, reforma tributária que aumente a arrecadação, o limite de despesa inicialmente é 2,5%. Porém, né, se eu tiver um excedente, esse excedente poderá ir para investimento. No Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados, essa variação foi limitada a 70%, o que foi, digamos assim, uma maior restrição, né? Então, o excedente vai ir, no máximo, 70% para investimento. De toda forma, quer dizer, não existe, o limite não é de fato 2,5%, né? Porque eu poderia utilizar isso em investimento, leia-se, ferrovias, infraestrutura, rodovias, portos, aeroportos, saneamento básico, por exemplo, tá? Então, as despesas vão crescer 70% da variação da receita, né? Mas, se não cumprir, né, a regra do superávit, que tem também, né, existe uma banda, ela é um pouco mais flexível, a variação da despesa fica limitada a 50% da receita, né? Fica mais restritivo nesse caso.
Bom, existe também, foi estabelecido um limite mínimo de investimento, né? Quer dizer, então, isso que eu estava falando, houve uma certa separação, embora não completa, entre as despesas correntes e as despesas de investimento, né? Então, estabeleceu-se um limite mínimo, né, para investimento, o que é bom também, né? E aí tem a questão das excepcionalidades, que não está claro, né? Quer dizer, na proposta, o Fundeb ia ficar fora, por exemplo, não apenas o Fundeb, mas também o piso da enfermagem, e os investimentos realizados por estatais não estariam contabilizados, mas a Câmara dos Deputados alterou isso, né, todas essas que eu falei. Entretanto, ventila-se a ideia de que o Senado recoloque o Fundeb como excepcional, né? Eu vou mostrar aqui já para a gente ter uma ideia da representatividade, né, dessa despesa, tá? Aqui eu fiz uma linha da despesa total, né, e da despesa total sem Fundeb, né? Então, na verdade, não muda tanto, tá certo? O Fundeb ele é significativo, mas que é o verde e o laranja, tá? Mas assim, nem tanto. De toda forma, o Fundeb está com uma previsão de crescimento aí até 2026 em termos reais, tá? Então, nessa projeção que a gente fez, né, eu adiantei alguns slides, mas só para mostrar, né, o que a gente observa, na verdade, que naquele período em que eu tive, né, a regra do superávit, que foi de 99, né, até agora, na verdade, mas enfim, ela foi suplantada pela lei do teto, as despesas e as receitas, elas vinham crescendo, né? Aí, no período da regra do teto, houve uma certa estabilização da despesa total, embora tenha variado um pouquinho para cima, com exceção ali do período da pandemia, né? E aqui, então, uma projeção, né, estimando uma variação de receita de 2,5%, né, que é um pouco mais do que a média de crescimento econômico que teve desse período. Tá? Então, o que aconteceria? Né? As despesas continuariam crescentes, tá certo? Embora de forma mais moderada do que foi na década de 90 e nos anos 2000. Né? Mas ainda assim, gostaria de dar uma olhada um pouco melhor, né, nessas contas aqui desse período, tá certo? Que foi o seguinte, aqui está um pouco bagunçado esse gráfico, mas assim, essa aí é a variação real da despesa, né, da União entre 98 e 2023 com a previsão, tá? O que a gente observa, na verdade? Que se a gente pegar o azul aqui, a despesa previdenciária ela cresceu consideravelmente, né, no período dos anos 90, dos anos 2000, né, e depois ela foi num ritmo mais lento. Né? De um lado, devido às reformas previdenciárias, e de outro, devido à variação do salário mínimo. Tá? Então, o salário mínimo tem um impacto enorme nas despesas previdenciárias. A despesa em pessoal, né, que está em cinza, também foi moderando ao longo do tempo a variação real da despesa, tá certo? E nos últimos anos até ficou negativa, né? Caiu a despesa de pessoal porque houve congelamento dos salários por vários anos, né? Mas de toda forma, ela já vinha numa moderação, né? E também a LOAS, né? Que é uma despesa considerável, né? Que é de assistência social, na verdade, é o BPC, que está no eixo da direita, né? Também vem numa moderação de variação ao longo do tempo. Né? Então, na verdade, a gente vem numa trajetória de moderação da variação da despesa real na União por vários motivos. Né? Um dos motivos é que, bom, os anos 90 e 2000 foi de expressiva inclusão social. Né? Então, foi criado o Bolsa Família, né? Teve a Previdência Rural, que incluiu bastante gente, que não está mais incluindo nessa proporção, né? Teve a implementação do SUS, que aconteceu alguns anos antes, que ampliou a despesa em termos para a saúde, né? Teve a mesma variação real do salário mínimo, que aconteceu de forma expressiva, mesmo no final do governo Fernando Henrique, e todo o governo Lula, início da Dilma, tá? E que deu uma moderada nos últimos anos. Então, isso quer dizer que, né, a gente está numa trajetória de moderação, né, da despesa da União, que está num patamar hoje de 19
do PIB, tá? Aqui também assim, também para a gente ter uma dimensão da representatividade das despesas da União, as despesas primárias, evidentemente. Né? Então, quer dizer, arredondando, né, 50% das despesas é previdência. Né? Se a gente coloca a previdência mais LOAS, que é o BPC, né, dá em torno de 50%. Daí tem mais abono, né, seguro-desemprego, que está também na conta previdenciária, dá metade, né, da despesa total. E aí, servidores públicos ativos e inativos, está em laranja, que também vem numa trajetória de queda, inclusive, né, não apenas em termos relativos, em percentual do PIB, mas também em termos absolutos, por diversos motivos. Né, um deles é que as reformas previdenciárias estão surtindo efeito, né, em termos de despesa. A reforma de 2003, né, as reformas previdenciárias são a longo prazo. Então, a de 2003, né, que foi, sobretudo, sobre os servidores públicos, ela vai ter uma queda mais significativa da despesa a partir de 2024, como tendência. Né? Então, a gente está, na verdade, numa redução, né, do salário dos servidores. Ali a representatividade também do Bolsa Família e do Fundeb. Né? Eu acho importante a gente ter essa dimensão. Então, quando a gente está falando, na verdade, da despesa da União, o grosso é previdência e servidores públicos. Né? Claro, quando a gente está falando de servidores públicos, a gente está falando de serviços, né? Não apenas servidores, mas serviços. Mas a maior parte deles são militares e professores, né? Professores de universidades e professores de institutos federais. É esmagadora a maior parte. Então, quando a gente pensa de servidor público, o pessoal sempre pensa, sei lá, no burocrata que está lá recebendo rios de dinheiro. Não, na verdade, são militares, né? E professores, no caso da União, o grosso, tá certo? Bom, enfim, né? Eu não segui exatamente essa ordem aqui dos slides, né? Mas para a gente ir mostrando. Tá, o que aconteceu ali nesse período Lula, né? Que um pouco da regra busca moderar isso, tá certo? Houve um crescimento considerável da variação real do salário dos servidores públicos, né? O que nos beneficia, eu sou servidor público, tá certo? Mas o fato é que, como a gente tinha uma regra pró-cíclica, havia um momento de crescimento econômico, existia espaço fiscal, né? Então, elevou-se o salário dos servidores públicos em 44%, que vinham numa queda no período do Fernando Henrique, mas de toda forma elevou-se consideravelmente. Também a estrutura estatal, né, novos servidores. E o que aconteceu no período posterior, de 2015 e 2016, é que com a recessão ficou mais complicado de pagar, ou seja, isso se tornou um déficit, né, público. Então, assim, a regra nova, ela busca limitar esse tipo de coisa, tá certo? Ou seja, ele vai limitar a variação, principalmente de despesa com servidores, né? Porque é a despesa corrente. E ao passo que, havendo espaço fiscal, esse recurso vai para investimento, tá certo? Então, é uma regra que, na prática, ela busca, enfim, prioriza o investimento público, tá certo? Aqui para a gente ter uma dimensão também, a despesa com o salário de servidores federais ativos e inativos em percentual do PIB, conta pensionistas também, a gente nota uma trajetória de queda que deve continuar. Né? Aqui, claro, no final teve um congelamento dos salários, mas ele vem numa trajetória de queda, tá certo? Devido aos motivos que eu falei, principalmente as reformas previdenciárias que vão surtir efeito progressivo a longo prazo, tá? Então, assim, né, qual era um dos problemas, assim, que eu queria frisar mais uma vez? Aqui, o período de 2010 a 2019, né, que pegou essa fase. Quando eu comecei a ter frustração de receitas, né, o que acontecia? Acabava cortando em investimentos, né, que estão as despesas discricionárias. Né? Então, você não podia ter a redução nominal de salários, você não podia demitir servidores, tá certo? E aí tinha que restringir gastos públicos, acabava indo onde? Investimento, que é o vermelho, tá? Não apenas o vermelho, mas ali são despesas discricionárias que estão no investimento, e o azul, né, são as despesas obrigatórias, tá? Então, o que acontecia era corte de gastos em investimentos públicos, né?
e pegou justamente uma fase recessiva. O que aconteceu? Aprofundou a recessão, evidentemente, e, portanto, né, piorou, claro, as condições de vida de todo mundo, mas também mesmo a receita fiscal. Né? Na medida em que eu tenho recessão, a receita fiscal cai e isso aumenta o déficit, tá certo? Então foi uma marafunda terrível, né? E aí, com um mote de corte de gastos, tá certo? Que, enfim, é a discussão inicial, né? Que, concorde-se ou não, é o que aconteceu. Tragédia, né? Que foi os anos que nós tivemos nos últimos anos. Então, assim, além disso, a economia brasileira, né, ela depende de investimento público. Né? Então, o pessoal diz, não, se cortar gasto público, a economia vai crescer. Isto nunca aconteceu, né? Só pegar a série histórica, tá certo? E principalmente quando se fala de investimento público. Se o governo gastar menos, o setor privado vai aumentar o investimento. Isto nunca aconteceu, tá? Aqui o volume de investimentos públicos em percentual do PIB, numa trajetória histórica. O que acontece é que o pessoal fala também, na década de 70 o Brasil crescia mais. Puxado pelo investimento público. Né? Na medida em que o investimento público caiu, a partir da década de 80, a taxa de crescimento econômico caiu. Né? E aí teve uma fase ali em que o investimento público cresceu, que foi nos anos 2007 até 2013, houve maior crescimento econômico. Né? E aí depois teve uma fase de redução do investimento público, e a taxa de crescimento econômico caiu de novo. Né? Então, assim, esse ciclo de investimento público ela é bem, digamos, semelhante à taxa de crescimento econômico no Brasil e também a mesma taxa de investimento privado. Então, na verdade, o investimento público no Brasil ele tem um papel fundamental para a dinâmica econômica. Quando o investimento público cresce, a economia cresce. Quando o investimento público cai, a economia desacelera. Ponto. Não vamos discutir, né, digamos, o contrário, porque aí já é metafísica, né? Porque isso foi o que aconteceu, né? Enfim. Então, assim, né, o investimento público ele tem um alto efeito dinamizador na economia. Né? Então, os multiplicadores de gasto público de investimento são bastante expressivos, sobretudo quando eu estou numa fase recessiva, né, isso vale para cima, isso vale para baixo. Né? Então, quando houve corte de gastos públicos, sobretudo em investimento, naquele período que a economia estava em recessão, a economia afunda. Né? E quando tem recessão, né, o que tem que fazer? Tem que aumentar o investimento, né, público, no caso. Isso é evidente. Né? E porque os efeitos multiplicadores são muito altos. Então, o efeito multiplicador do investimento na fase de recessão é 1,68, na fase de expansão, 0,16. Benefícios sociais, previdência e transferência, também tem alto efeito multiplicador na economia. Eu quero dizer que uma parte do gasto público não apenas ativa a economia, mas retorna para o Estado em termos de tributos. Né? 1,5% na expansão, 0,16%, ou melhor, na recessão, e 0,15% na expansão. Despesa com pessoal também tem um efeito multiplicador considerável, né? O que é surpreendente, tá certo? 1,33 na recessão, 0,26 na expansão. Né? Então, essas são as principais despesas, na verdade, benefícios sociais e despesa com pessoal são as principais despesas da União. Elas têm um efeito multiplicador considerável, né? E também investimento que não é tão relevante em termos representativos, mas é relevante para a dinâmica econômica. Tá? Ao passo que outras despesas têm um efeito multiplicador bem menor. Né? Bom, enfim, então acho que eu falei de forma meio desorganizada, eu falei bastante, eu vou devolver a palavra para o Maurício concluir a nossa exposição. Só volta rapidamente ali, aqueles números ali da expectativa de crescimento. Queria para explicar um pouco o que está por trás daqueles indicadores. Essa? Isso, obrigado. Então, qual que então seria basicamente a lógica que estaria por trás, né, quando o orçamento foi pensado e foi enviado para o Congresso? Primeiro, assim, né, que os parâmetros eles foram pensados, né, até 2026, depois a gente vai comentar sobre as mudanças, né? E então, assim, depois foi alterado, mas enfim, era para ser de 2026, e aí o próximo governo poderia alterar os parâmetros, né? Então, o que a gente tem de piso? Né? O 0,6. 0,6 é a média de crescimento populacional até 2027.
Então, aqui peguei os dados da expectativa ali do IBGE, né, fazendo esses números aqui, tá, dá uma média que vai dar muito próximo de 0,6. Então, esse 0,6 é a média de crescimento da população, né, com base nos dados do IBGE. Crescimento econômico, né? Aqui, né, eu tinha colocado a média de crescimento de 94 a 2022, foi 12,39. Então, se pega para trás, os 2,5, ele é um pouquinho acima da média que a gente viveu nos últimos anos. E a previsão da Secretaria, né, de SP de Política Econômica, né, da Fazenda, aqui para 2020, a previsão média para os próximos anos, aqui na última que saiu, é de 2,42%. Então, basicamente, o PIS é para garantir o per capita e o teto é para que não haja um aumento do tamanho do Estado em relação ao PIB. Mais ou menos isso, né, Rob? Essa lógica, assim, né? Tem-se assim que a sociedade, né, compreende que no Estado não deve aumentar mais o tamanho do que já aumentou. Teve um aumento substancial. Você lembra de cabeça, Rob, quanto que era antes do governo Lula? Era 15%. No caso da despesa social do Brasil, era 15%, passou para 19%. Passou para 19%, né? Então teve esse aumento de 4 pontos percentuais, né? Então seria assim, para a sociedade, imagina-se que não queira neste momento aumentar o tamanho do Estado, né? Mas futuramente pode-se pensar em relação a isso, né? Aí a gente pode falar nos pontos positivos. Acho que os pontos positivos você pode falar, por exemplo, eu falo os negativos aí. Não, os pontos positivos, então, né, sumarizando aí a questão. Bom, primeiro que existe algum espaço de política anticíclica, né? Embora não seja considerável, ele é levemente contracíclico, principalmente no piso, né? Ou seja, se a economia tiver uma recessão de 5%, você vai aumentar a despesa pública em 0,6%, que é pouco, mas mesmo assim vai aumentar, né? E se tiver numa expansão muito acelerada, né, deseja-se também que efetue-se uma política anticíclica, vai ser um pouco contracíclico também, né? Há uma certa separação entre as despesas correntes e o investimento, embora também não seja plenamente, né? Há uma variação anual da despesa corrente, né? Sempre, né? Independentemente do que estiver acontecendo, isso está garantido, que pode permitir melhorias sociais, principalmente aqui no caso da variação do salário mínimo, que ficou excepcionalizado também pelo Congresso Nacional, se não atingir o superávit primário, tá? Em que mais? Essa história do fim do contingenciamento acabou sendo derrubado, né? Foi derrubado. Foi derrubado pelo Congresso. Então, aqui seria os aspectos positivos do texto original. Sim, depois tem original. As mudanças lá. Mas, assim, outra questão também é o seguinte, quer dizer, os royalties de petróleo acabaram ficando fora também, né, da conta para a variação da despesa, mas são crescentes, tá certo? Vão crescer cada vez mais nos próximos anos, sobretudo a partir de 2026, mas vão crescer consideravelmente. O Brasil vai se tornar um grande exportador de petróleo. E, bom, ficou de fora, mas vai gerar caixa para superávit, que pode ir para investimento até 70% se eu tiver um aumento da receita, né? E, além disso, a variação da receita bruta, né? Porque o cálculo é na receita líquida, uma parte da receita da União vai para estados e municípios, tá? Então, se tiver aumento da receita, 100% desse aumento que couber a estados e municípios será repassado, ou seja, não vai ter o contingenciamento. Então, o que pode acontecer é uma moderação do crescimento da União, mas estados e municípios com mais recursos, né? Se a atividade econômica vier bem, se a receita pública vier crescendo bem. Que é saúde e educação, bastante, né? Grande parte é para saúde e educação de forma direta. O que mais? Assim, tira da Constituição, né? Claro, isso é importante também, né? Que o teto do gasto estava na Constituição. Descriminaliza a política fiscal, mas também ficou um pouco mais moderado, né? No Congresso Nacional, porque, enfim, a história do impeachment lá, né? Que
uma política fiscal, né? O pessoal tem que tomar, mas são rígidas regras capazes de tirar uma presidente, né? Enfim, sem regra de endividamento, que era uma possibilidade, alguns países adotam, né? E dívida tem um impacto enorme de fatores externos, de câmbio, né? De taxa de juros, que o governo não tem tanto controle, então isso é bom também, né? E também algumas medidas mesmo a PEC da transição do ano passado já exigiu o fim, né? Na prática, o teto do gasto já acabou, né? Então, e houve possibilidade, inclusive, de variação de despesa o ano passado para Bolsa Família, salário mínimo, que vão seguir a partir daqui, né? Falando dos limites, os pontos negativos, né, é só em relação a essa PEC de transição, né, que a gente já... Então, a gente iniciou esse ano aí com 178 bilhões a mais, né, no orçamento após a PEC de transição. Então, a gente tem essas regras que não vão ser tão expansivas assim, né, mas pelo menos não é o novo arcabouço com o que tinha no teto dos gastos, aí de 0,6 a 2,5, né? É o que tinha no teto dos gastos, mais 178 bilhões, né, que foi por conta da PEC de transição. E a partir desse aumento de 178 bilhões que possibilitou esse Bolsa Família, né, que antes era 400 e foi para uma média de 703, né, que não estava no orçamento previsto, né, antes da PEC de transição, flexibilizou em 75 bilhões de investimentos também, né? Então, assim, o ponto de partida não é exatamente do teto dos gastos, né? Teve esse acréscimo aí de 178 bilhões e a partir disso que aí começa a valer o novo regime, o novo arcabouço fiscal, né? É uma questão importante, assim. Então, os limites, né? Primeiro que, assim, tem essa separação relativa, né, que o Rob está comentando, de gasto corrente e do investimento, mas não é uma plena separação, né? O investimento, ele só separa, né, quando ultrapassa o teto do superávit, né? Então, esse complicador, né? E essas regras geral de superávit, né, eu concordo também com o Robert, não precisava existir, né? Se você já tem os 70%, assim, você já vai gastar menos do que arrecada, né? Então, você poderia dar mais espaço para investimento público, assim, então ele fica meio que retraído, né? Mas, enfim, então, a regra é imperativa, né, que aconteça esse aumento da receita, né, para ela funcionar bem, né? Tem que ter um aumento da receita, senão você não vai conseguir alcançar um ritmo de crescimento dos gastos, né, só pelo crescimento econômico. Então, basicamente, assim, já temos algumas estimativas aí para conseguir aumentar a receita. 90 bilhões ele já se conseguiu basicamente aprovar por aquela mudança tributária que as empresas podiam ter o desconto, que tinha aquele desconto, né, que tinham incentivos dos estados, né, me complementar, e com isso também conseguiam abater nos tributos federais, né, e o Radar, a Fazenda ali, conseguiu ganhar no STJ, que esses tributários eles não vão valer para tributos federais, então que isso permite um aumento de arrecadação de 90 bilhões. Aí tem mais 50 bilhões aí já, que seria a partir daquela mudança na regra do CARF, que foi feita por medida provisória, que no desempate seria pró-Estado e né, na época do Bolsonaro colocou como pró-setor privado, que é uma questão que não existe, ao menos quase num lugar do mundo, né, que aplica essa questão. Só que essa medida provisória está caducando e precisa que o Congresso aprove e, por enquanto, não aprovou. Então, isso também teria um impacto mais de 50 bilhões. Aí o restante, para chegar naqueles quase 200 bilhões ali, então aí a gente já tem 140, né? Aí dependeria de outras exonerações que são consideradas necessárias, umas coisas já vão a cair, né, em relação aos combustíveis, né, já estão caindo agora a maioria, né? Mas também tem outros espaços, aí depende do Congresso. Então, assim, não é tão difícil chegar no 160, que seria o mínimo, né, que se queria, e o 100, quase 200 bilhões, né? Que já está no caminho, então isso seria uma boa forma de aumentar a receita, né? Além do própria receita decorrente do PIB, né? Porque, teoricamente,
já que só vai aumentar o gasto com 70% do aumento da tributação, a tributação tem que aumentar o PIB para o gasto não cair em relação ao tamanho do PIB, né? Então, a relevação ela tem que superar o crescimento do PIB, e isso seria uma forma de conseguir. Então, aqui a gente já comentou, né? Pode passar adiante. O investimento só vai superar o teto, né? Que não é tão fácil atingir esse teto, né? Não tem um escape adequado para momento de queda abrupta da atividade econômica, né? Então, você garante que caia a arrecadação, caia a economia, caia a arrecadação, você garante o crescimento do gasto, mas é só 0,6. E normalmente isso não vai ser suficiente para dinamizar a economia, e não tem aquele fator do investimento público poder dinamizar a economia, né, que está como preconizado por Keynes, porque ele vai estar, como a arrecadação caiu, não vai poder aumentar o investimento. A vantagem é que garante o piso disso, né? Então não é o suficiente, mas tipo, é mais ou menos, né? Também não permite um aumento substancial do salário mínimo, né, como acontecia durante o primeiro governo Lula, né? Também dos salários de servidores públicos, né, que tem uma defasagem, mesmo com esses 9%, vai ter uns 30% de defasagem em termos reais, né? Provavelmente não vai conseguir também recuperar a defasagem. Então, e esses mecanismos de investimento, né, embora sejam importantes, não parece que vai ser suficiente para dinamizar a economia, fazer a transição para a economia verde, né? Então, embora a gente tenha esse aumento para 75 bilhões e garante esse mínimo, aí vai precisar muito do BNDES, né? Uma discussão que a gente pode fazer se o BNDES, junto com parcerias públicos-privadas e mais um pouco de investimento que tem para fazer, é o suficiente para fazer isso, né? Uma discussão que a gente pode falar depois aí na parte de comentários. Bom, a gente tem um conjunto de recomendações que não vale mais tanto, né? Até porque já foi para a Câmara, mas enfim, a ideia geral, para resumir rapidamente as recomendações, seria para flexibilizar, né? Para a gente permitir, né, dado aquele contexto inicial que a gente não está numa situação fiscal, né, como se fala, né, uma situação fiscal problemática. Então, seria um meio termo, não dizer que você tem nenhum tipo de regramento, né, para gerar confiança em relação à moeda, em relação à confiança ao setor público, né, mas que, dado a gente tem anos, né, de represamento dos gastos, né, e dos investimentos públicos, então que fizesse uma regra que permitisse o maior crescimento, por exemplo, começasse a crescer 13,5%, né, independente da arrecadação no próximo ano, e ela fosse caindo, digamos, para 2,5% de limite, usando já as regras, né, lá em 2026, mas que pudesse dar uma acelerada maior em 2024 para dar uma recuperada na dinâmica econômica e ao longo dos anos elas fossem reduzindo, né, então que vislumbraria essa perspectiva de redução do endividamento no médio prazo, mas não começar de forma tão rígida que pode prejudicar a dinâmica e recuperação econômica, né? Pode passar. Essas seriam as recomendações gerais, pode passar também, né? Aqui já tem comentar mais já com base nas mudanças do relator, né? Então, essas alterações do relator, que elas já foram aprovadas na Câmara, né? Então, primeira coisa que entendimento que piorou é que os parâmetros dos gastos ficaram fixos, então eles não podem ser mais alterados no próximo governo, né? Então, esses 0,6, 2,5, né, eles seriam já permanentes, né? Aí a gente tem aquela questão, como comentou, né, a gente tem novas punições, que antes não tinha punições. O que era punição? Você vai poder reduzir menos do que 70% os gastos, né? Agora passa a ter algum tipo de punições caso não se atinja o piso primário, né? Então, primeiro ano, né, o que você vai ter? Já tem proibição de criação de cargos, de reajuste de despesas obrigatórias, criação, aumento de auxílio, concessão ou ampliação de benefício tributário. E se tiver por 2 anos seguidos sem cumprir o piso do superávit primário, aí você já proíbe o reajuste do salário dos servidores, né? Não só em termos reais, proíbe em termos nominais, né? De novo, nada a ver com a situação, e não vai poder ter aumento dos salários nominais sequer. Também não pode contratar mais trabalhadores, né? Às vezes você precisa, num contexto complicado, precisa contratar trabalhadores e não vai poder. E também não pode, né, realizar concurso público. Menos mal, né? O salário mínimo fica fora desse contingenciamento, né? Então ele não vai ficar essa regra de contingenciamento. E a infração, a lei de responsabilidade fiscal, né, ela vai ser considerada um crime, né, com as consequências cabíveis, caso o governo, né, a autoridade, o presidente, no caso, não adote as medidas prévias.
Ainda o presidente e tal, ele pode mandar para o Congresso uma permissão de não adotar todas essas regras, caso ele demonstre para o Congresso que ele vai conseguir fazer o ajuste fiscal por outra forma, que não essas aqui. Aí o Congresso pode, no momento, flexibilizar alguma delas aqui. Pode passar. Pode passar de slides. Isso. Bom, aí aquela questão dos contingenciamentos, né, que o Robert tinha comentado que não tinha, vai passar a ter de novo, né, que isso é bastante prejudicial, era uma das melhores coisas assim que entendia em relação ao modelo, né, que originalmente foi proposto, né, sei lá, não sei se vai tirar no Senado, eu não vi falar que vai tirar isso aqui não. Mas o que é o problema desse contingenciamento? Né? Caso haja uma expectativa, uma possibilidade de piora na receita do que esperado, faz com que os agentes tenham que reduzir o gasto antes, né, para se precaver. Aí, normalmente, só vai ser observado lá no final do ano quanto foi efetivamente a arrecadação, aí o orçamento todo é liberado. Aí, no caso, por exemplo, das universidades, você tem todo o orçamento para gastar lá, que era para gastar em 6, 7 meses, e gastar em 2 meses, 1 mês e meio. Aí gasta mal, né? Ou às vezes nem consegue gastar tudo e vai lá para um fundo bem perdido lá, não sei vai para onde, que sai do orçamento das unidades. Então, assim, essa questão do contingenciamento é muito prejudicial assim, para a forma de fazer a execução adequadamente. Né? Aí também tem essa redução das exceções, né? Talvez algumas voltem no Senado, vamos ver, né? As complementações do FUDEB, né? Agora ele não vai estar fora, né? A única coisa que foi feita foi uma inclusão extrateto do valor do Fundeb, né? Mas a correção vai ter que seguir o resto, né? A questão da enfermagem, aumento de capital de todas as empresas estatais, antes era só das financeiras, né? E também aqui da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ela também não deu certo, também saiu, né? O que mais tem aqui? Restringir-se a 70% o uso do excedente primário em investimento. Antes, tudo que era do investimento que superava-se o teto, poderia ser para investimento, agora é só 70%. E também não é mais o patamar mínimo de 79 por PIB real, corrigido para a inflação, mas sim vai ser 0,6% do PIB, que seria hoje em dia 65 bilhões. Então é um valor um pouco menor, mas se o PIB crescer bem, aí pode ultrapassar até os 79 bilhões. Aí é o seguinte, o que tinha feito primeiro? A ideia inicial lá do relator era garantir um crescimento da despesa de 2,5% para 2024, mas aí os demais partidos lá, o Novo e os partidos centrão não gostaram disso. Então, para 2024 também teria que seguir a regra, já a regra aprovada. Mas tem uma mudança aí que dá uma complicada, que é o seguinte, então, para 2024 apenas, né, se após os 4 primeiros meses se observar que o ritmo de crescimento está melhor do que for observado em 2023, isso porque boa parte das medidas de aumento de arrecadação, elas vão começar a partir da metade desse ano agora. Então, elas não vão dar o aumento para ser o suficiente crescer em 2,5%. Mas ela espera que tenha um efeito maior ao longo de 2024. Então, se nos 4 primeiros meses de 2024, se observar que está tendo um aumento do crescimento da receita superior ao 2023, o governo pode aumentar os seus gastos com base nessa perspectiva desses 4 meses. Se ao final do ano o aumento for superior a 70% da arrecadação, isso vai ter que ser descontado para 2025. Então, ele dá um aumento potencial, flexibiliza, provavelmente não conseguiria chegar nos 2,5%, seria 1 e pouco, mas aí pode ser que consiga de fato 2,5% em 2024, mas para isso tem que aumentar bastante a arrecadação. E a inflação acumulada antes era para previsão no final do ano, agora a previsão é até 12 de junho, mas caso você observe um aumento da inflação ao longo do ano, pode fazer esse reajuste. E as conclusões, né, para a gente chegar nas partes finais. Então, assim, basicamente ele vai ao encontro de Keynes, né, no sentido de que busca reduzir as incertezas. A gente já está vendo isso, né, por mais que assim a incerteza que os agentes privados que enxergam, né. Então, o mercado financeiro, de risco, né, em geral, está com um cenário mais otimista em relação à questão fiscal do país, né. A gente teve redução do risco país, né.
aumento, apreciação da moeda, então as declarações dos agentes financeiros, um geral assim, então tem algumas críticas que acho que pode se expandir ainda e tal, expande demais, mas em geral está sendo bem aceito, assim, né? Então isso de fato melhorou essa questão da confiança. Ela tem vai em sentido também do orçamento corrente de Keynes, né, que ele deve ser superavitário, né? E também que vai ao encontro de priorizar o investimento, né? Isso também vai ao encontro das ideias de Keynes, mas, passando de slide agora, ele vai de encontro às ideias de Keynes, né? Então, porque não garante que haja um investimento suficiente para o Estado dinamizar a economia, né, e transformar como se faz necessário, né? Então, isso é uma questão que o Keynes não seguiria o modelo keynesiano, né? E é apenas fracamente contracíclica, né? Então, que é outra questão que ajuda um pouquinho, mas não é o suficiente, né? Então, a gente conclui assim que a proposta original ela tem limites, mas ela trouxe algumas inovações e aprimoramentos importantes, né, em relação ao teto. Já as emendas, no geral, elas trouxeram um retrocesso, né? Mas, enfim, a gente entende que, em relação, né, ao teto dos gastos, é uma melhora, assim, né, com seus limites, mas é uma melhora significativa. É isso, né, Rom? É isso, eu acho que é importante também destacar, é restritivo, né? É restritivo, mas menos do que teto, evidentemente, né? E tem que buscar aumento de receita, né? Acaba sendo uma imposição da regra. É isto. Ok. Agradecer novamente aí a ótima apresentação do Maurício, do Robert. Acho que foi bastante esclarecedora, passou por vários detalhes, né? E, claro, tem a desvantagem de estar fazendo uma análise de uma coisa que ainda está acontecendo, né? Então, ela, né, agora está no Senado, está sendo discutido, então a gente lendo hoje mudanças de vai mudar isso, não vai mudar, vai incluir o Fundeb, vai tirar o Fundeb, assim por diante. Tá? Então, claro, eu queria primeiro convidar todos e todas aí que estão nos assistindo a fazerem perguntas, podem ser feitas pelo chat, ok? E eu vou fazer um comentário, uma pergunta, então, para a gente começar a discussão, tá? Então, primeiro um comentário que é o seguinte, como acho que vocês, acho que, enfim, está de acordo com a análise de vocês, mas a questão, o investimento público, ele foi protegido, né? Ele foi priorizado dentro desse desenho restritivo que é a regra, como, né, o Robert acabou de destacar. É um desenho restritivo, não tem como negar isso, né? Aí se tem mais ou menos espaço político, se podia ter avançado mais ou menos, é uma questão bastante complexa, né? Que enfim, agora não cabe a gente discutir, eu acho, mas ele é restritivo. Então, assim, é importante destacar que o investimento público ele continua sendo colocado, ou visto, ou tratado pelo parlamento, principalmente, tá? Como algo residual. Se tiver dinheiro, vai fazer. Se não tiver, não vai fazer, né? Assim, você não tem como desenvolver uma estratégia de crescimento, não vou nem falar em desenvolvimento, né? Porque, infelizmente, a gente está um passo atrás no debate ainda. Mas o investimento fica como, olha, se chegar no superávit, se passar, a gente vai fazer. Embora esteja protegido, há uma certa não é viável você pensar em uma estratégia de crescimento via investimento público, né? Aí eu não sei se vocês concordam comigo nesse sentido, tá? Eu enxergo dessa forma, entendendo todas as restrições, etc., como vocês mesmo falaram, né? Nesse sentido também acho que aqui é difícil não entrar um pouco na questão de conjuntura política, né? De uma política que, enfim, faz parte, né, de negociação com o parlamento, mas me parece um pouco que o Haddad foi muito otimista, muito confiante na capacidade de arrecadação, né? Ele está apostando tudo que ele vai conseguir via medidas legais, mudanças, etc., dar uma incrementada na arrecadação para permitir esse gasto,
E aí foi a Câmara, como vocês falaram, e ainda colocou, né, o Congresso ainda colocou essa questão que, se não cumprir a meta de superávit, ainda vai ter restrição de aumento de salário, contratação. Então, a gente está, assim, bastante refém do resultado primário agora. Né? Então, é um risco. Tá? E só para terminar mesmo, tá? Acho que é mais uma, agora sim, mais uma pergunta, né? Se em termos, pensando de uma maneira mais geral, se essa regra fiscal, né, ela é uma regra boa no sentido de simplicidade e clareza, tá? Porque a gente vê isso no regime de metas de inflação. Uma das coisas é que a meta tem que ser clara, tem que ser bem entendida pelos agentes, né? E, querendo ou não, a regra do regime de meta ela é clara, né? Pode questionar ou não, mas acima da meta, a inflação ou a expectativa, se aumenta juros. Não tem muito. A fiscal é bem mais complicada, né? Se isso é, daria para ser mais simples, deveria ser mais simples, ou se isso é um problema ou não. Tá legal? Então, gostaria do comentário de vocês e, novamente, reforçar aí para o pessoal a fazer questões. Bom, obrigado, Adriano. Professor Adriano, acho que é boas as questões, né? Quer dizer, na minha opinião, o investimento tinha que ficar de fora da regra, né? Porque seguindo a linha ali do Keynes, né? Na verdade, o investimento ele ficou dentro da banda de 0,6, 2,5, passando de 2,5, o investimento pode ser excepcionalizado para cima. Né? Só que, na verdade, eu acho que a gente poderia botar uma regra de despesa corrente, né? E deixar o investimento mais solto, né? Quer dizer, eu mostrei o gráfico ali, o Brasil depende do investimento público, né? Quando o investimento público cresce, a economia brasileira cresce e o contrário também. Então, eu acho que tinha que ficar de fora, só que no Congresso acabou ficando mais restritivo, né? Porque o Congresso, quer dizer, estava mais solto para as estatais, né? Que no caso tem um papel fundamental no investimento público, tá certo? Principalmente Petrobras. Mas outras também, né? E aí o Congresso foi lá e colocou dentro da regra também as estatais. Então, assim, amarrou mais, né? Então, ruim. Tem como negar, ruim, né? E aí, com relação à arrecadação também, quer dizer, no período recente, houve uma elevação de arrecadação, que muito era de privatizações, né, como foi em 2022 e 2021, né, e também dividendos gordíssimos de Petrobras e de Banco do Brasil, né, que não vão se repetir. Então, assim, é temerário mesmo, temerário, né? Teria que fazer algo, pensar em algo. Já estão fazendo, né, algumas medidas de tributar offshore, isso foi excelente, né, via lei complementar ali, ou medida provisória, nem lembro. Rapidamente botaram para tributar offshore, que já ataca a ilusão fiscal, ataca a arrecadação, né? Enfim. Mas esse é um pouco o que eu temo, né? Os limites da arrecadação. E com relação à simplicidade, com certeza não é uma regra simples. A gente tá aqui, ficou uma hora explicando a regra, e mesmo assim o pessoal que é especialista talvez tenha ficado confuso, né? Então, assim, é uma regra complicada, muito complicada. Só que ao mesmo tempo eu não acho isso necessariamente ruim, porque a complicação dela é uma certa sofisticação, né? De flexibilidade, de variações, né? Então, quer dizer, a regra do superávit primário era muito mais simples, mas não necessariamente melhor, né? Então, assim, ela não é simples, ela é confusa, ela tem um monte de regrinhas e exceções, mas eu acho que essa é a vantagem dela. Né? Essas exceções acabam, assim, que do ponto de vista macroeconômico, acho que é o mais interessante no final da conta. Bom, complementando, começando pelo fim, a regra completinha é complicadinha, mas a regra básica não é assim, né? Digamos assim, ela vai crescer entre 0,6 e 2,5. Essa é a regra, né? Então, assim, para simplificar, assim, não é difícil. O que é difícil é os pormenores, né? As exceções, o que vai para cá, quando não pode, o que pode, o que entra, o que sai, às vezes, né? O superávit que está dentro, está fora.
Mas assim, ela cresce entre 0,6 e 2,5 e a receita pode aumentar de acordo... já está começando a complicar. Ultrapassando 70% do que aumenta a arrecadação, né? Até 70% do que aumenta a arrecadação. Mas, enfim, eu acho interessante, porque assim, muito se questiona que se não tenha nenhum tipo, é só o gasto, né? Sem questão de arrecadação. Qual que é a vantagem de ter a questão da arrecadação? É você incentivar o Estado a aumentar a arrecadação, que eu acho que isso é um aspecto positivo. Né? Seguindo a mesma lógica de Keynes, eu vou nessa linha de Keynes, eu acho que o gasto corrente ele tem que ser adequado em relação ao imposto. Né? Então, o imposto e o gasto corrente ele tem que estar lá sustentado, né? Não via emissão de dívida ou emissão de moeda. Então, tem que ser via impostos. Né? Agora, o investimento teria que ficar de fora. Né? Então, primeiro, assim, ter um incentivo para aumentar a arrecadação eu acho positivo. Até porque força o Estado a ir em alguns elementos que geram distorção, porque também tem a questão, né, de um aumento da dívida, ele também tem um problema de distribuição de renda, né? Então, se aumenta a dívida bastante, né, quanto mais a dívida... Não tem uma relação direta entre dívida e juros, né? Os dados demonstram que não tem uma relação direta, mas tende a ter um pouco aumento de juros conforme aumenta a dívida, de acordo com a lógica que funciona o Banco Central brasileiro e o mercado financeiro, mas não tem uma relação direta. A gente viu nos países envolvidos que duplicaram a dívida e não aumentaram os juros, né? Mas, enfim. Então, com uma dívida mais alta, juros mais altos, quem recebe mais essa renda são os beneficiários, os detentores da dívida, né, que são pessoas de maior padrão econômico, então gera uma má distribuição de renda. Então, você reduzir a dívida através do aumento da arrecadação, sendo uma arrecadação mais socialmente justa, eu acho que é uma coisa boa. Agora, isso em termos de gastos correntes, né? Para investimento, eu também concordo que tinha que ser assim, você faz uma regra para o gasto corrente, e o investimento não é que o investimento fica sem critério nenhum, não. O investimento ele tem que ser aprovado pelo Congresso. Você faz um orçamento que, bem detalhado, tem que seguir todos os trâmites do Congresso, justificando quais são as áreas, quais são de verde, e você faz o orçamento lá, no mínimo médio prazo, que são de 4 anos, que é o período do governo, de acordo com as demandas da sociedade, né, com a transição verde, o que precisa investir em infraestrutura. Bom, aí ele vai ter, a arrecadação vai ser, superávit primário vai ser maior ou menor, mas você garante esses 4 anos de investimento para você ter uma previsão de investimento, né? E com mais investimento, você vai, nem o Rob mostrou os dados ali, mais investimento público, você vai ter mais receita, porque vai aumentar a arrecadação, né? Então, isso tinha que ser bem à parte. Isso é mas eu acho bem difícil a gente conseguir... Eu não acho que seria possível fazer isso com esse Congresso atual, né? Mas, pelo menos, saiu da Constituição, né? Uma nova mudança pode ser através de um novo projeto de lei, né? Aí, talvez, com o Congresso melhor, a gente consiga uma melhora aí, mas eu realmente acho que é bem pouco. O que a gente tem garantido? 0,6% do PIB. Né? 0,6% do PIB não é suficiente para dinamizar a economia, né? Não. Eu gosto de ver o teu otimismo com o Congresso melhor. Pode melhorar, ó. Agora com o governo na caneta na mão, isso pode ajudar. Melhorou de 2000 o eleito que foi o eleito 2002, o 2006 foi melhor que 2002. Tá. Sim. Pode dar uma melhoradinha. O Emanuel, alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Não estamos ouvindo, Emanuel. Você está mudo. Oi, agora estão ouvindo? A gente registrou agradecimentos aqui, né? Mas não tem perguntas especificamente, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, se fosse possível, ainda, apesar do tempo estar já um pouquinho apertado, né? Que seria assim, aí seria uma pergunta geral aí para os dois, para o Robert e para o Maurício. Aí não sei
qual dos dois talvez gostaria de responder, ou os dois. Pelo que vocês colocaram, né, principalmente pelo final, né, e essas considerações finais, você tem uma parte que vai ao encontro de, né, como você colocou, e outra de encontro a, né, quer dizer, você fica, a impressão que dá, na verdade, justamente, eu acho, pela essa questão da conjunção política que a gente vive, né, você tem um Congresso conservador, aí um governo que tenta ser progressista de alguma forma, você acaba criando, na verdade, não sei se a palavra seria melhor, mas certos monstros, né, ou algumas coisas híbridas, né, como o próprio Keynes usou a palavra quando estava fazendo a teoria geral, né, estou criando um monstro, como é que é, Woozy Monster, né, que ele falava lá quando estava no processo de escrita da teoria geral. E aí, na verdade, dentro desse híbrido que parece que a gente tem que fazer aqui, uma questão, não sei como é que vocês veem, a possibilidade de contornar os limites que o Congresso, como vocês mostraram aí no final, né? Quer dizer, se a coisa vai para o Congresso, aí você tasca, né, mais um monte de barreiras possíveis ao investimento, né? Formas de contornar isso, por exemplo, através de PPPs, né? Parcerias público-privadas, também estão sendo colocadas em pauta agora, né? Ou, sei lá, flexibilização da possibilidade de você usar a aposentadoria para gastos, né? Eu não sei, né? Eu também não sou especialista, não conheço com profundidade todos os detalhes, né? Mas essa questão dos PPPs, por exemplo, me parece muito importante, porque ela já está assim desde 2015, né? Com a Dilma você já tinha essa questão, né? Então, a pergunta seria, em que medida, né, você pode, talvez, usar estratégias não muito ortodoxas para você, de alguma maneira, contornar essas limitações que o Congresso impõe a possibilidade do governo fazer gastos mais diretos, né? Que é mais ou menos o que o novo regime fiscal está propondo, né? Então, seria mais ou menos isso, se vocês puderem falar um pouquinho disso, porque acho que, na verdade, o que vai acontecer é isso, né? Você acaba tendo que inventar caminhos novos para lidar com um Congresso que é absolutamente conservador, né? Nesse sentido política econômica, né? Eu posso começar, de repente, aí depois o Maurício fala o que ele pensa também. Eu concordo contigo que, na verdade, é uma regra híbrida, que ela segue, na verdade, a própria existência da regra já segue uma linha mais mainstream, né? Mas, de toda forma, ela tem tons de Keynes, né? Então, é uma mistura, né? Com relação a PPPs, olha, eu, sinceramente, eu sou a favor, entende, de PPPs. Eu acho que não necessariamente o Estado tem que estar lá investindo, né? Isso quer dizer, eu não sou radical, nem para um lado nem para o outro, né? Nem que tem que ser privado, nem que tem que ser público. Eu acho que tem coisas que o privado pode fazer muito bem feito para atender o público, e tem coisas que o Estado faz melhor que o privado, né? E pode ter os dois também, né? Como, por exemplo, o investimento em infraestrutura, né? Que pode ter, né? Privado, né? Pode ter também público e pode ser híbrido, como é PPP. PPP é híbrido, né? Tem o capital dos dois. Então, assim, eu não sou contra, não. Eu sou a favor. Eu acho que é ótimo. Se tiver investimento privado, maravilha. O problema é que geralmente não tem. Esse é o problema que a gente tem, né? No Brasil, especificamente, né? Não, o investimento, o governo vai lá, faz tudo que tem que fazer, corta aqui, corta ali, reajuste, reforma, não sei o quê. Agora o investimento privado vai vir. Não vem. Esse é o problema, né? E aí, nesses casos, o investimento público acaba sendo indispensável. Então, assim, né, é nisso que eu penso. Assim, tem momentos que o investimento público tem que vir, não adianta. E nisso a regra ficou um pouco restritiva, e também pensando que o Brasil tem uma carência enorme em diversas áreas, né? De infraestrutura, inclusive, né, mas também mesmo de saneamento básico, que é uma agenda que a gente pode avançar imensamente, certo? E que, bom, saneamento básico é caro, sabe? Por que não tem saneamento básico? Porque é muito caro, certo? Se não tiver um subsídio público, se não tiver investimento público, dificilmente o setor privado vai ser capaz de estabelecer um nível adequado de saneamento para a gente parar de jogar esgoto no mar, né? E nos rios. Tem que ter investimento público, tem que ter subsídio, ou então as tarifas vão ser caríssimas, que não vão ser compatíveis com um país como o Brasil, que grande parte da população é bem pobre, então, sabe? Então, assim, né, eu frisando, né, eu sou a favor, né, acho que tem que ter flexibilidade, inclusive com, né, o capital privado tem que ajudar o país, mas, assim, não podemos negar o papel fundamental, histórico, que o capital público sempre teve no país, né, e que isso não vai deixar de ter. Bom, da primeira parte eu concordo também, mas bem isso mesmo, né?
É uma regra convencional de gastos, né? Com pintadas aí, com flexibilizações, né? Que dão essa pintadinha inicial, né? Que converge com um pouco de Keynes, mas de forma insuficiente, né? Bom, em relação, por exemplo, às PPPs, seria até para elas, seria bom que tivesse um pouco mais de flexibilização, né? Para investimentos, né? Porque bem ou mal a parte do setor público tem que sair do setor público, né? Tem que estar lá no meio. Então, assim, seria bom também um pouco mais de investimento para isso, mas enfim, ela aí teria que dar uma parte maior para o privado, né? No caso desses investimentos, né? Aí, normalmente, o privado não gosta de ter o retorno de colocar um dinheiro e ter o retorno muito longo e com risco, né? Então, mais ou menos, o que eu vejo que a PPP pode vislumbrar aí? Dar um projeto que sejam de baixo risco, retorno para o setor privado, né? Mas, ao mesmo tempo, em termos de retorno que vai ter, mas a garantia que da demora do retorno, isso pode ser suplementado pela questão do financiamento via BNDES, com, por exemplo, bastante longo o financiamento, né? E com bom período de carência. Então, se você dá uma questão que é saneamento básico, tem a garantia de retorno, só que é muito longo. Então, se você dá uma grande carência via BNDES e um juros bastante longo e um valor mais baixo, aí você minimiza bastante o risco do privado e pode fazer com que ele seja incentivado, né? Tanto o privado nacional quanto o privado internacional, que eu acho que daí que vem bastante também. Nem privado, não, estatal internacional, na verdade, né? Quem vem mais aqui é estatal, né? A gente privatiza, as privatizações nossas, em geral, são para estatais, né? De outros países, são nossas privatizações. Aí, então, acho que esse vai ser uma forma mesmo, né, de conseguir isso. E o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa também, especialmente saneamento básico, a Caixa e o Banco do Brasil Agricultura e tal, né? Mas o BNDES parece com uma disposição bem significativa, né? A gente tem uma equipe lá no BNDES bem desenvolvimentista, assim, né? Tem um perfil do BNDES. Então, eu estava até assistindo, não terminei de assistir, que demora 7 horas o dia lá da questão da financiamento verde, mas está bem interessante as palestras ali. Então, o que parece uma questão assim? Primeiro que o BNDES ele não precisa de dinheiro do setor público nesse momento, né? Ele tem os seus próprios recursos, e o que o Mercadante fala? Que todo aquele dinheiro que já foi do Tesouro, o BNDES já pagou com sobras, né? E o que precisa fazer agora é o BNDES parar de transferir para o Estado, né? Para o caixa do governo, né? Ele utilizar esses recursos, né, que ele arrecada com os financiamentos e ele ter mais disponibilidade para financiamento. E uma outra forma, né, além dessa redução de repasse para o governo central, o próprio BNDES está criando, parece, papéis, né, para ele emitir papéis, né, como se fosse uma debenture, né, do BNDES, que seria capaz também de aumentar bastante a capacidade de financiamento do BNDES. Então, acho que o BNDES vai ter um papel central aí, e a Petrobras, né? A Petrobras, de novo, ela está com um projeto de investimento, então o que tinha durante o governo Temer e Bolsonaro? Um projeto de desinvestimento. Essa que era a estratégia da Petrobras, era desinvestir. E agora a Petrobras ela vai voltar a investir, né? Então, assim, ela está dentro lá do arcabouço no sentido de transferências do governo central para as estatais, mas a estatal, com recurso próprio, ela pode investir, né? Então, a Petrobras tem bastante caixa aí para realizar investimento. Mesmo a mudança na política de preços de importação ainda permite que aumente bastante, tenha bastante fluxo de caixa. Ela tem que parar de distribuir tanto, né? Estava distribuindo demais. Então, ela teve esses recordes de lucro, mas ela tinha mais ainda distribuição. Ela distribuía 100% né? Então, assim, a gente está tendo, acho que a Petrobras, de novo, né? Como exerceu aí durante, especialmente no governo Lula, né? Que no governo Dilma, acho que deu uma forçada de barra na questão dos preços dos combustíveis, deu uma reduzida na capacidade de investimento, mas mesmo no governo Dilma, especialmente, né, que o governo Dilma 2 nem existiu direito, né? O governo Dilma 1, a Petrobras investia mais, mesmo com menores lucros, né, lucros bem menores, ela investia mais em termos reais ou em termos de dólar, assim, mais do que no período Temer e Bolsonaro, né? E isso eu acho que então a Petrobras, de novo, ela tem um papel essencial também, tanto para a questão da energia verde, né, mas como o próprio investimento em tecnologia, inovação, e para ajudar a dinamizar a economia. Então, acho que, resumidamente, Petrobras e o BNDES, né, através do PPP, seriam
especialmente não só, né? Pode ser também só privado, mas especialmente nesses canais, acho que vão permitir que a gente tenha um investimento melhor aí nesses próximos anos. Mas não vai ser uma grande coisa, né? Só para não dizer que está extremamente otimista, não, né? Essas regras não vão permitir tanta coisa assim, mas a gente tem esses canais, né? E o próprio Ministério da Indústria, né, e Desenvolvimento lá estão com essa política de neoindustrialização e tal. Vamos ver quais ideias vão sair de lá também, né? Obrigado, Maurício e Robert. Eu acho que é por aí mesmo, né? A gente está pensando que a gente começou os nossos seminários esse ano com a apresentação do professor Alexandre Barbosa, lá dos Institutos Brasileiros da USP, né? E colocando a questão do Rômulo de Almeida e a noção de desenvolvimento, como é que era nos anos 50, 60, né? E a impressão que me passa quando vocês mostram como é que está sendo feito ali o arcabouço, uma desconfiança enorme, né, que você tem com relação do Congresso com relação ao governo, né? Então, de 2 em 2 meses, se acontecer alguma coisa, não pode, ele tem que cortar tudo. Quer dizer, você não tem o mínimo de coerência, digamos, né? Uma noção de o que seria um desenvolvimento nacional para que você não precisasse ficar cortando um ao outro como se o Congresso fosse um inimigo, né, do Poder Executivo, né? Então, essa questão também na verdade, a nossa primeira palestra com a Alexandre Barbosa terminou assim, na verdade. É como que a gente sumiu com a noção de desenvolvimento que a gente pudesse mais ou menos fazer de coerente para poder pensar umas regras que não fossem dessa maneira, né? Que parece realmente que a gente tem que ficar fazendo parceria público-privada, né? Como você fala, essa questão do BNDES é muito importante, né? Que aí fica central desenvolvimentista lá, você coloca várias pessoas ali para ficar bolando jeitos de, não exatamente driblar, né? Mas você criar novas formas de possibilidade de aumentar. E como você falou no final, né, Maurício? A gente consegue, né? Mas aí fica no 2,5, 3, né? Aí, quando cresce 3,5 já solta fogos, né? Fica uma coisa mais ou menos assim. Mas é isso. Não está muito na agenda, na verdade, né? Vamos ver se Exato, vai sair aí. Mas, assim, por enquanto, muito pouco. Infelizmente, né? Exatamente. Bom, eu quero agradecer de novo ao Robert e ao Maurício. Eu não sei se o Adriano gostaria de... Não, só finalizar mesmo, agradecer novamente. Acho que foi uma discussão bem rica, bem importante, né? Vamos ver como se desenrola aí no final, como que, enfim, termina a coisa, né? Vamos torcer para o Senado conseguir reverter alguma dessas coisas. Acho que assim, a questão do Fundeb é muito séria, né? Muito séria, então a gente espera que consiga ficar fora mesmo, né? Mas é isso, agradecer novamente os dois aí, acho que foi uma excelente discussão. Então, obrigado aí mais uma vez. Lembrando aqui aos nossos alunos que próxima semana a gente vai ter seminário ao vivo, lá no nosso prédio mesmo, sala 407, professora Ariana Brito. O tema vai ser avaliação executiva do programa Moeda Social Araribóia, lá em Niterói, tá? Então, todo mundo convidado mais uma vez. Eu agradeço aqui ao Robert e ao Maurício, desculpa. A cabeça está ficando fraca, Maurício. E a gente se encontra semana que vem. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço.